Porque é que somos dois? Bem, tem a ver necessariamente com o tema, não é? Como é que não é difícil ser feliz? E ligando também com o grande tema deste TEDx o Porto, que é a primavera, não é? A reciclagem, a renovação. Não é difícil ser feliz, sobretudo na primavera. Mas somos dois porquê? Não para negar, por um lado, a nossa matriz científica e de investigação, e não para negar a existência real e concreta de felicidades individuais. Mas, sobretudo, somos dois com este objetivo simbólico de as felicidades, pelo menos em dueto, têm muito mais consequências e essas consequências são muito melhores. Começava com uma história de uma mulher. Há cerca de um ano atrás, numa conversa entre pais, numa escola, que era exatamente sobre como é que educamos e se é possível educar os filhos para a felicidade, uma senhora levantou-se, uma jovem mulher, com um sorriso limpo e disse: eu vou contar uma história pessoal, quero preparar-vos porque se calhar vou chocar-vos. E disse que há 2 anos atrás tinha tido um acidente de automóvel em que ia ela a guiar e um bebê de 4 meses, o único filho que tinha, e nesse acidente o filho morreu. E ela dizia que naquele momento teve que decidir se ia continuar a ser feliz ou não o resto da sua vida e que não teve dúvidas, assim que saiu do hospital recuperada, de que tinha todas as razões para continuar a viver felicidade. O que tinha acontecido é que o bebê, desde que nascera, naqueles 4 meses, não parara de chorar e de dia e de noite ela tinha estado lá para dar colo, mama, carinho, mimos, tentar encontrar alguma maneira de o sossegar. E, portanto, ela dizia que adormecer ao volante tinha sido o resultado de um ato de amor. E, por isso, ela sabia que a vida dela podia continuar com um sentido de felicidade. Há só um tipo de felicidade? Não, há mais que um tipo de felicidade. Mas deixa-me fazer também só um reparo aqui relativamente a este painel que nos honra imenso pertencermos, que é este sentido gradativo, não é? Felicidade, depois alegria, para culminar em sexo. Portanto, esta gradação interessa-me bastante. Felicidade, naturalmente, não é um conceito novo. Os gregos antigos, eu aliás tive para vir de toga, não é? Os gregos clássicos, não é novo, mas muito sobretudo por via da psicologia positiva, não é um conceito novo, mas ainda é sexy. Ou, sobretudo, a psicologia positiva, à qual nos encontramos ligados, tornou este estudo científico da felicidade uma coisa sexy. Nós, na psicologia, não sei se os colegas que aqui estão concordam comigo, mas temos uma tendência um bocado extrema. Ou tornamos anoréxicas algumas das noções, alguns dos conceitos, algumas das ideias, ou então enchemos de tantos sentidos, de sentidos tão densos, que eles ficam demasiado obesos. Mas eu acho que esta ideia da felicidade ser retomada, ser revisitada de um ponto de vista científico, é uma coisa importante e que nos tem dado a ocasião de conhecer pessoas incríveis como o Manel. Ele também é ótimo a fazer erros de casting, não é? A nos convidar em concreto para aqui. Pronto, depois eu lembrei-me, neste enquadramento da felicidade e do que temos andado a fazer na felicidade, do JFK, não é? Não perguntes o que é que podes fazer pela felicidade, pergunta o que é que, uma felicidade, sobretudo definida por outrem distante e abstrata, pergunta-te o que é que tu podes fazer pela tua felicidade individual ou interpessoal. Uma outra ideia é também aquela dos dados científicos. Mas que história é essa, felicidade? Mas isso não é geneticamente determinado. É, sim, senhora, e a evidência empírica vai, enfim, de alguma forma conclui o seguinte: pelo menos 50% da felicidade é geneticamente determinada. Andará por volta dos 10% a influência da experiência passada. Ou seja, em relação a 60%, não há muito que possamos fazer. Mas os outros 40% é que mesmo uma diferençazinha pequenina de 1% na minha qualidade de vida pode ser uma coisa em cascata, e é isso também que nos anima muito neste empreendimento a que nos encontramos ligados. O Milo Fernandes dizia que em algumas pessoas a alma enruga antes da pele e outras que esquecem-se de avisar à cara que estão contentes.
E nós achámos que podíamos, como temos tão pouco tempo, trazer aqui o A, E, I ou U da felicidade, revisitando a Rua Sésamo. Há aqui pessoas que se lembram de ter aprendido ou visto a Rua Sésamo como um ponto de partida para a descoberta das vogais. E começava exatamente com o A, a autonomia. Saibam que 2/3 da nossa vida é passada a fazer coisas que nós não queremos fazer ou que não escolheríamos fazer. Isto quer dizer que, para sermos capazes de viver com entusiasmo, precisamos de criar condições para sentir que temos liberdade e que temos controle sobre o nosso destino. O Nietzsche falava do amor fati. Daqui a bocadinho a Marta vai falar-nos do fati amore. Mas o amar o destino parece ser uma solução para a nossa geração, que de facto vive hoje, muitas vezes, a fazer coisas que preferia não fazer. Duas soluções. Uma é, ou de facto, como hoje vimos aqui alguns testemunhos, passarmos a fazer mais coisas, a escolher mais nas nossas vidas, coisas que realmente queremos fazer. Outra é naquelas que habitualmente fazíamos ou que não temos oportunidade ou liberdade de dizer que não, passar a estabelecer os nossos objetivos pessoais. Imaginem, por exemplo, Luís Miguel, lá em casa, nós tratamos muito intimamente, trabalhamos 24 horas por dia juntos, trabalhamos de noite, de dia, há muitos anos, somos casados, e imaginem que ele, quando lava a louça ao jantar, decide que quer ser o melhor marido possível a lavar a louça. E estabelece objetivos muito concretos em todos os detalhes do movimento da lavagem de louça. Era o Osaquetes. Devia ter sido avisado, mas pronto, a louça vai ficar bem lavada. Ou seja, mesmo as coisas aborrecidas da vida, se feitas com um objetivo, têm esta capacidade de se tornarem, pelo menos, mais leves. Pronto, eu passava para o A da autonomia. Já vimos também, durante todo o dia, muitos exemplos de carreiras, de vidas, de experiências com a autonomia. O E, eu gosto muito do E e gosto muito daquilo que escolhemos para ilustrar o E, que é a energia psíquica. A energia psíquica, o entusiasmo, é o contrário da entropia psíquica. Eu gosto desta analogia com as ciências da física, embora não procure abusar dela. Energia psíquica é o quê? Energia psíquica é estar motivado para a ação e é saber aceitar desafios. Pronto, prometo logo, a louça vai ficar bem lavada. Temos agora o I, interindependência. Luís Miguel dizia há bocadinho que não era por acaso que estávamos os dois e que trabalhamos juntos também nisto. E de facto o Lipovetsky tem uma frase dizendo que a felicidade pode ser um paradoxo, pode ser paradoxal, a felicidade individual pode ser paradoxal. E de facto neste momento há muita investigação científica a dizer que a felicidade tece nas relações e que esse é talvez o maior objetivo que os seres humanos deverão vir a ter neste momento da história da humanidade, é voltar a fazer aquilo que, no fundo, no nosso senso comum, todos sabemos, que é cuidar das pessoas que temos ao lado, cuidar das pessoas que gostamos e, portanto, sermos capazes de perceber que a solidão, o isolamento, a competitividade, o tentar apenas investir na felicidade individual tem mostrado nas últimas décadas que não nos tem feito mais felizes. Estamos com melhor qualidade de vida, indubitavelmente, mas os estudos todos mostram que, na melhor das hipóteses, em termos de bem-estar subjetivo, estamos a considerar-nos flat em relação às últimas décadas. Portanto, vivemos muito melhor, não estamos mais a sentir-nos mais felizes. E um dos truques vai ser voltar a investir nas relações das pessoas importantes na nossa vida. Ok? A de autonomia, E de energia psíquica, I de interindependência, O de otimismo. Nós, há uns anos atrás, quando éramos mais novos, fizemos uma coisa que foi escrever um livro sobre otimismo, em 99. E foi muito engraçado, porque antecipámos uma tendência, um trend da psicologia. Hoje em dia, a psicologia positiva está-se a manifestar como uma expressão bastante significativa. Há 11 anos atrás não o era. O otimismo levou-nos, o livro sobre o otimismo, levou-nos um pouco a esta ideia de, entre um copo meio cheio e um copo meio vazio, a resposta mais óbvia é preferível ver
o copo meio cheio. Mas a outra coisa que também, a outra consequência pragmática desta metáfora do copo, desta analogia, é a ideia que o copo se pode ir enchendo gota a gota. Que se calhar, naturalmente, que as grandes soluções e os grandes projetos são importantes e naturalmente têm espaço e devem ter espaço nas vidas individuais e na vida coletiva, mas o dia-a-dia é que é decisivo, portanto, a gota para ir enchendo o copo. Pequenas vitórias, pequenas soluções, julgo que estão muito ligadas com esta capacidade de aumentar a nossa qualidade de vida. Isto é tão importante que no outro dia uma amiga minha, nesta pressa acelerada nossa, bateu com o carro nas traseiras de um outro parceiro de condução que ia noutro carro à frente. E ela começou exatamente naquele momento a pensar: a minha vida é uma desgraça. Começou a somar todas as coisas horríveis que lhe tinham acontecido, não só naquele dia como na última semana, nos últimos 10 anos. E ficou cega. Há bocadinho já falámos tanto hoje em surdez. Ficou cega não do acidente, mas ficou cega porque foi incapaz de ver que o condutor do veículo da frente no qual ela tinha batido era um guapíssimo jovem sem aliança. E, portanto, a questão daquilo que nós vemos e escolhemos ver em relação à realidade e quanto otimismo ou pessimismo, quanto é que o pessimismo nos cega em relação à possibilidade de ver o melhor, é um elemento importante que tem a ver com o U. O U é usufruir. Usufruir o quê? Hoje sabemos que precisamos de voltar a viver o presente. Precisamos de voltar a apreciar o bom, o belo e o bem. E hoje vimos aqui exemplos fabulosos de pessoas que estão com esta consciência, de facto, de que é possível que a vida e as coisas sejam diferentes. Usufruir quer dizer viver intensamente o presente. O Milot dizia também que o futuro, essa coisa tão classe média. Vamos voltar a ser capazes de apreciar as experiências, as vivências, as conversas, os momentos do presente. E temos andado a usar estes dados da investigação científica para intervir em múltiplos contextos e criar programas de geração de felicidade. Estamos em empresas, o Manuel já há pouco referiu que estamos em conjunto a trabalhar nessa área. Temos estado a trabalhar com populações que vivem em condições de pobreza, famílias de rendimento social e inserção, ligados, portanto, ao Instituto de Ação Social. Temos vindo a trabalhar em contextos, por exemplo, de crianças que estão em internatos, respectivas famílias e educadores, e, portanto, criámos aqui, de alguma forma, um conjunto de truques, de soluções práticas, das quais vos vamos só deixar algumas pequenas ideias. Posso contar a história agora? É porque as histórias têm esta grande vantagem que enquadram, dão significado depois às experiências concretas, a cada um dos momentos. Eu lembro quando era pequeno, vivia no prédio com os meus pais, e lá por baixo, num dos andares mais de baixo, vivia um senhor reformado da Marinha. Era um bocadinho como aquela imagem que há bocadinho foi passada do aldeão na China, um senhor velhote, reformado. E era muito engraçado, tinha pai 4 anos, e eu sempre passava nas escadas ao pé dele. A maneira que o senhor Pinto, chamava-se Pinto, a maneira que ele tinha de cumprimentar o senhor Pinto era assim: então, vive com gosto e está bem disposto. Eu tinha 4 anos, na altura ainda não se falavam nestes enfim, noções mais modernas como pedofilia, mas o que é facto é que adquiri medo ao Sr. Pinto. Ia a correr para casa: oh mãe, porquê é que o Sr. Pinto cumprimenta de outra maneira? Não é? Porque era uma saudação, em vez de dizer boa tarde, ou estás bom, ou despacho-te a subir as escadas. Então, vive com gosto e está bem disposto. E eu acho muito engraçado, e esta pequena história faz um enquadramento para aquilo que nós hoje fazemos, que é esta ideia de que, naturalmente, há conceitos, há noções muito abstratas, muito vagas, como é felicidade, mas, por outro lado, a intervenção, a mudança, a inovação está ao nível do ato de fala. Ainda hoje se falou também de manhã no ato de compra. Eu julgo que aqui a molécula fundamental é esta ideia de intervir ao nível do ato de fala. Usufruir, eu gosto mais do usufluir. Mas pronto, queres falar nas experiências que temos? Sim, acham que é diferente se vos perguntássemos qual foi o momento em que hoje se sentiram mais entusiasmados com a vida? Ou perguntar-vos o que é que hoje vos aborreceu?
aquilo a que vocês iam scanar nas vossas memórias do dia iam ser, obviamente, coisas diferentes, iam abrir janelas diferentes sobre a realidade. Então, uma das coisas que nós fazemos é religar, é pôr as pessoas, de novo, em contacto, em conversas, em contextos de informalidade, a falar de coisas muito importantes com pessoas com quem nunca falariam na vida. Vou-vos dar um exemplo. No trabalho com populações de pobreza nos Açores, juntamos, por exemplo, numa sala, a coordenadora regional do Instituto de Ação Social, a pessoa que está à frente do centro de saúde, o senhor do café, uma senhora que recebe o rendimento mínimo, todos a conversar sobre o melhor do seu passado e aquilo que são os seus sonhos para o futuro, para aquela comunidade. À roda de comida, habitualmente, num contexto em que as conversas possam fluir, mas possam também nascer em redor do positivo. E o positivo é muito importante. É, a linguagem positiva, estamos a atrasar-nos, linguagem positiva. Como é que se diz isto em positivez? Temos que ir mais depressa. Mas a linguagem não descreve só, a linguagem cria. Por isso é que nós temos trabalhado muito no dicionário de português positivez. Se tivéssemos mais tempo, dávamos algumas das definições que já temos recolhido. Também trabalhar, conseguir transformar as fraquezas em forças. Seja quando trabalhamos num call center com jovens que estão muitas vezes a receber chamadas muito agressivas, seja quando estamos a trabalhar com pessoas que vivem em circunstâncias difíceis de vida. Ser capaz de as ajudar a saber que são cheias de virtudes e que são heróis do dia-a-dia. Last but not the least, surpreender. Até do ponto de vista conjugal é muito importante. Não é? Aliás, no casamento, vários estudos têm indicado, o mais difícil é os primeiros 30 anos. Depois... Mas saber surpreender no íntimo e também no público, no coletivo, é importante. E sendo assim, esta nem tu sabias, não estava no programa, mas vou lançar uma serpentina para este lado. Obrigada.